noite, meus amigos. É com satisfação que hoje compartilho com vocês algumas poucas perguntas do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao estudo que foi iniciado a semana passada, que teve como primeiro expositor, primeiro amigo expondo, que foi o Mauro. Gostaria inicialmente de pedir, rogar a Deus, rogar ao nosso mentor da Casa Carbar, aos espíritos amigos, que nos ajude, que nos intua, que nos faça solo fértil para receber e fazer crescer a árvore do amor, a árvore da paz, e que possamos sair um pouco melhor, com um pouco mais de conteúdo, de bons sentimentos, com o que nós começamos. Enfim, hoje eu vou conversar com vocês, compartilhar com vocês um pouco a partir da pergunta 4 do Livro dos Espíritos. Então, provavelmente conversaremos e vou ler ao final as questões 4, 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Inicialmente, acho que é propício e oportuno falar sobre isso, que o Livro dos Espíritos é um código. É um livro de perguntas e respostas, aparentemente simples, objetivo, que conta com uma diversidade imensa de, na época e agora também, curiosidades, conta com conceitos, enfim. É um livro extremamente esclarecedor, que vem para nos auxiliar nessa passagem e nas próximas também, creio eu. Só que é importante eu iniciar e fazer menção que, para que possamos ler e compreender, estudar sempre o Livro dos Espíritos, é imprescindível que coloquemos como hábito o estudo, a leitura, a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é à toa que o Evangelho foi o primeiro livro. Isso tem um porquê, né? Assim como tudo tem um porquê. O porquê, o primeiro livro da codificação, tá, das obras básicas, foi o Evangelho. Porque o Evangelho nos dá uma condição moral, uma condição espiritual, não nos dá, ele nos dá uma ferramenta para que possamos nos aprimorar moralmente, para após isso, ou junto com o Evangelho, fazer estudo do Livro dos Espíritos, fazer estudo do Livro dos Médiuns, da Gênese. Enfim, o Evangelho sempre foi e sempre será essencial para qualquer estudo. Pois, por exemplo, assim como o Mauro começou, e hoje nós vamos falar um pouquinho de Deus. Para que possamos compreender, dentro das nossas limitações, o que é Deus, quem é Deus, como é Deus, é necessário que nós nos aprimoremos moralmente, e quanto melhor como espíritos estivermos, maior será a nossa compreensão, maior será a nossa comunhão com Deus. Então, Evangelho segundo o Espiritismo é essencial para qualquer estudo, tá? Então, hoje nós vamos compreender Deus dentro de uma limitação moral. E, evoluindo moralmente, a nossa compreensão de Deus aumenta, melhora,
enfim. Então, é essencial que estude junto, que leia, de uma forma gostosa, de uma forma reflexiva, não necessariamente pegar o livro e folhear e ler rápido, enfim. Comecemos então sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo. E lendo as questões, antes de vir compartilhar com vocês, antes de falar propriamente o conceito, as respostas, enfim, que traz a questão 4, 5 e 6 do Livro dos Espíritos, quando eu comecei a refletir para compartilhar com vocês a ideia sobre a prova da existência de Deus, eu tive que dar um passo atrás em relação a mim mesmo. Eu tive que refletir o seguinte: qual é o meu tamanho? O que eu sei, o que eu sou para poder descrever, explicar ou supor quem é, como é e o que é Deus? Então, a princípio, desde já comecemos com um exercício de humildade, tá? Para falarmos do Pai, para tentarmos compreender dentro das nossas limitações quem é o Pai, é preciso que exercitemos a nossa humildade, que percebemos o quanto somos pequenos, o quanto somos filhos e o quanto queremos e podemos aprender, para aí sim chegar no estudo e compreender melhor sobre a prova da existência de Deus. Então, passado essa fase introdutória e conversando com vocês sobre provas da existência de Deus, assim como já dito pelo Mauro e hoje eu repito, e assim provavelmente haverá essa sucessão de repetições, que tudo, absolutamente tudo, tem um princípio. Tudo tem um começo e começou por alguém, certo? Então, uma receita, um processo, qualquer ciência, a ciência da dona de casa, a ciência do dentista, a ciência do advogado, a ciência do psicólogo, do pedreiro, enfim. Todo resultado de um trabalho tem um começo e tem quem iniciou. E pelo resultado podemos presumir ou desde já imaginar quem foi o autor. E usando desse paralelo, podemos pensar quem é Deus, o que é Deus e quais as provas da existência de Deus, observando tudo o que não tem as nossas mãos humanas como início. O que não tem a nossa mão humana? Algum homem já reconstruiu ou já construiu uma flor? Uma cachoeira, o céu, o ilimitado céu, a chuva, o ar. Temos pequenas compreensões do funcionamento, dos processos em que a natureza passa, mas pensando nessa imensidão toda, pensando nesse céu, pensando nas aves, pensando nos animais, pensando em nós mesmos, podemos desde já concluir que o autor, o Criador, é muito maior que absolutamente tudo. E se não fosse esse raciocínio lógico, que tudo que foi criado tem um Criador, poderíamos dizer então que tudo isso que eu falei, toda essa natureza, toda essa criação, surgiu de onde? Do nada?
surgiu do Big Bang, da evolução dos macacos, enfim, foi pensando nessa grandiosidade de Deus, nesse tamanho ilimitado, inesgotável. É de simples conclusão, sim, que há alguém, que há algo, que há o quê muito maior que absolutamente toda a criação e vai muito mais longe, muito além do que podemos imaginar, do que podemos conceituar. Muitas vezes, no decorrer do livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que, muitas vezes, poucas as palavras de vocês não são suficientes para essa compreensão, vocês não têm conhecimento suficiente para compreender isso, vocês não podem, por conta da limitação de vocês, pensar nisso, enfim. Nós ainda estamos num grau em que é necessário termos determinados raciocínios lógicos, né? Então, mais uma vez, partindo desse paralelo que toda criatura, todo resultado tem um Criador, e de forma racional, percebendo que a natureza não saiu de mãos humanas, a conclusão é que existe sim um Deus, existe o Deus, existe uma inteligência suprema que arquitetou, construiu, criou, enfim, fez tudo, todo esse presente que temos, todo esse mundo, todo esse ar que respiramos, toda essa água que bebemos, enfim. Então, eu pergunto a vocês, para você, qual a prova da existência de Deus? O que te faz concluir que Deus existe? E se, caso o seu pensamento, assim como o meu, se as nossas limitações não nos deixam compreender o que Deus é, a essência, o tamanho dessa luz, começamos então a refletir, raciocinar de forma racional, de forma simples e objetiva. Me responda, quem fez o mundo? A Via Láctea com cento e tantos bilhões, quem fez? O pássaro que voa, o cachorro, o gato, o ar que você respira, a água que você toma, o seu corpo, quem fez? De onde vem? Se toda obra, todo resultado tem um Criador, tem um ponto inicial, qual é o ponto inicial? Quem é o Criador disso tudo? É Deus. Deus é o Criador, Deus é o princípio, Deus é o alfa e o ômega, enfim, Deus é tudo, absolutamente tudo. Nós estamos imersos em Deus, de tamanha grandeza, tudo. É difícil alcançar, é difícil chegar numa conclusão do que é esse tudo. Mas começamos a pensar de forma racional, ordenada, que se tem um resultado, se tem a criatura, tem um Criador. E essa é a prova, sim, da existência de Deus. Então a pergunta número 4 diz assim: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa foi a pergunta de Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Ou seja, esse raciocínio lógico que a ciência nos ensina, né? De esgotar, até chegar no início, no princípio. Então pegue todas as ciências, todas, e você começa a esgotar. E a gente começa a perceber, então, que não tem um fim.
e que todas convergem no mesmo sentido, no mesmo Criador, no mesmo Pai. Então, a própria ciência, quando não conseguimos, de certa forma, conceituar o início, nos leva a Deus. Nos leva a uma inteligência suprema, a um ser supremo, que foge totalmente da nossa compreensão. E continua assim: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. É exatamente isso que conversamos. E aí há uma nota explicativa, que diz assim: para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ou seja, tudo saiu do nada? Sua razão, a ciência consegue explicar que tudo sai do nada, simplesmente brota? E como o nada pode criar algo? Então não existe prova maior para nós, espíritas, racionais, da existência de Deus, porque tudo, absolutamente tudo, chega num ponto em que não há mais explicação humana, não há mais conceito, não há mais o que dizer. E então sempre chegaremos a Deus, sempre chegaremos ao Criador Supremo. A pergunta número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento íntimo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os Espíritos respondem: a de que Deus existe, pois donde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O que diz na pergunta é que, de certa forma, todos nós, quando nascemos, no decorrer da vida, vamos percebendo e vamos tendo uma intuição, uma conclusão lógica da existência de Deus. É inconcebível a ideia que Deus não existe. Porque se nós somos um efeito, qual foi a causa desse efeito? Se tudo tem um efeito, se tudo tem um resultado, se tudo tem um ponto final, vamos dizer assim, onde tudo começou, então? Então, todos nós nascemos e alimentamos no decorrer da vida que esse ponto inicial, esse princípio, é Deus. E não há nenhum, isso não é nenhuma suposição, não é um sonho, ou não é algo que todos nós nascemos com isso. Todos nós. É inconcebível pensar que tudo vem do nada, ou que simplesmente aconteceu uma explosão e desde então nasceu uma planta, e aí nasceu um germe, e aí foi evoluindo até que vieram os primatas, os macacos e depois nós. Isso, de certa forma, é uma explicação limitada, pequena, rasa, perto de tudo isso que somos, perto de tudo isso que usufruímos, perto desse todo que Deus nos oferece. E a sexta questão diz assim: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ele quis dizer na pergunta, penso eu, que será que não tem ninguém que está nos conduzindo, que está nos educando, que estão nos utilizando como uma massa de manobra ou para chegar a determinado lugar? Enfim, ele perguntou de forma bem objetiva se nós não podemos estar sendo influenciados por algum tipo de educação, enfim. De certa forma, as religiões, hoje em dia,
conduzem, sim, né? Conduzem com determinadas ideias, determinados princípios, pressupostos, enfim. Mas, essencialmente, estamos caminhando até Deus. Essencialmente, se tirar tudo, todas as religiões, todas as doutrinas, tudo, Deus permanece. Então não há educação, não há movimento, não há ideias pré-adquiridas ou adquiridas que nos afastará ou que não permitirá que possamos continuar seguindo até Deus. Porque esse é um sentimento que nós nascemos, essa é uma intuição que já está em nós. Os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Quer dizer, toda criatura tem um sentimento da existência de Deus. Toda criatura sabe que existe sim o grande Criador, que existe o Criador, e isso independe da religião, independe do povo selvagem, primitivo, enfim. Mais uma vez, se nós tirarmos toda essa roupagem religiosa, todos esses conceitos, vários conceitos religiosos, todos nós temos a noção da existência de Deus, e Deus sempre permanecerá. Tá? E aí mais uma nota explicativa. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensaio, não seria de um ensino, não seria universal, e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, o título, só para concluirmos, o título diz: Provas da existência de Deus. E mais uma vez eu reforço que só conseguiremos perceber cada dia mais essas provas da existência de Deus com o nosso exercício, aprimoramento moral, com a nossa reforma íntima, tá? Porque senão o livro dos Espíritos acaba sendo um simples livro de perguntas e respostas. E é muito mais que um livro de perguntas e respostas. Quando lemos uma pergunta no livro dos Espíritos, como quando lemos uma resposta no livro dos Espíritos, nós precisamos elevar nosso pensamento a Deus e perceber e fazer uma leitura interna e fazer uma leitura de um contexto todo do quão grande é a criação e do quão grande é o Criador, que nossa cabeça, nossa mente, nossa inteligência não consegue perceber uma fagulha, uma centelha do que Ele é. Então é essencial que a cada pergunta tenha uma reflexão. Então leiam de novo Provas da Existência de Deus, pergunta 4, pergunta 5 e pergunta 6. E façam uma reflexão. Reflitam. Quais as provas da existência de Deus? Quais? Quais para você? Cite uma, duas, três, enfim. Reflita. Porque é nessa reflexão que vamos perceber cada vez mais o quão nosso Pai é maravilhoso, e perceberemos realmente a essência das palavras onipotente, onipresente, onisciente. Só com essa reflexão. Então, não paramos por aqui. Tá? Leiam as perguntas, reflitam, porque é assim, é só assim que caminharemos até o Pai, que nos encontraremos com Jesus e que compreenderemos todo o sentido da nossa existência, todo o sentido das nossas renúncias, das nossas provas, das nossas expiações. Tudo bem? Então, seguimos firme rumo a Jesus, com Deus, estudando bem o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Eu me despeço, talvez tenha até passado um pouquinho do tempo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e que possamos estar juntos
muitas e muitas e muitas vezes, com a permissão de Deus, para caminharmos sempre rumo à luz. Que assim seja. Até uma próxima.